Flex ela surge de um sonho que eu tinha. Eu já trabalhava com agilidade desde 2007 e eu estava chegando naquele momento que santo de casa não fazia mais milagre. E eu tinha começado a já dar aula e entrar em contato com pessoas de diferentes segmentos e coisas que eu tinha feito no meu segmento, no meu contexto, se aplicava para a indústria, se aplicava para marketing. E aí em 2013 eu tive essa ideia, eu tive a concepção do que eu imaginava como um negócio. E aí eu tinha um camarada que trabalhava comigo, que desenvolvia um monte de software mequetrefe, que chama Maurício de Souza. Vitor, eu tive o privilégio. Eu fui trabalhar numa seguradora e era para substituir o Vitor. O Vitor trabalhava lá já, e aí teve uma mudança de gerência, e eu fiquei sabendo disso depois que eu estava na seguradora, né, que eu seria o substituto do Vitor. E nós fizemos amizade ali, eu me aproximei dele, a gente começou a se ajudar. Eu falei, cara, o cara não tá fazendo nada errado, o cara é muito bom, o cara do bem, bacana. Então eu comecei a ser mais parceiro do Vitor do que o cara queria substituir o Vitor. O Vitor era mais molecão, mais tal, bem extrovertido. E aí nós trabalhamos juntos durante 2 anos. E foi legal que eu saí antes dele, né? Eu entrei para substituir, eu acabei saindo e ele ficou, né? Então foi até curioso ali nesse momento. E foi nessa seguradora que a HiFlex emergiu, né? Porque quando eu fui fazer esse trabalho com o Vitor, ele já estava estudando sobre o ágil, né? E ele, lê isso aqui, vê o que você acha. Scrum Guide que o Fábio tinha traduzido na época. Maurício, cara, eu tô com uma ideia aqui na cabeça. Eu tenho um CNPJ lá que eu abri para tentar começar uma consultoria, mas não foi para frente. E eu já tinha em mente uma ideia de consultoria. E aí eu chamei o Vitor, eu já tinha a HiFlex. Eu chamei o Vitor, vamos colocar isso no mercado, cara? Isso é muito bom. E eu tô com uma grana aí para investir. Então vamos tocar esse negócio. Ele falou, cara, vamos, né? E aí foi onde surgiu a HiFlex em 2013. A HiFlex nasceu de um trabalho que estava eu e o Vitor envolvidos numa seguradora. E foi daí que surgiu a HiFlex, né? E, inicialmente o eu presa, né? O famoso, você atende o telefone, né? Fala, aguarde um minutinho e bota uma musiquinha na linha, manda a proposta, entrega, até o momento em que nós começamos a crescer, nós começamos a montar uma equipe, a treinar consultores e consultoras, a formar consultores e consultoras, né? Mas nasceu nesse desejo de fazer algo diferente e principalmente naquela frustração de santo de casa não fazer mais milagre. E hoje muitas empresas que nos procuram, elas nos procuram justamente porque elas são hoje os santos as santas de casa. Elas não fazem o milagre e às vezes esse olhar de fora, esse olhar consultivo, traz mais insights para as pessoas e as pessoas acabam sendo mais receptivas. Então esse é o resumo da nossa origem. Primeiro treinamento, de 3, 4 pessoas que o Vitor ministrou. Primeiro treinamento foi bem pouquinho. Que foi para 2 pessoas. Não fechou, claro, a conta de despesa, de aluguel de sala, não fechou a conta. Até a moça dona do espaço de treinamento ficou com tanta dó de mim que ela falou, olha, eu vou cobrar só um valorzinho simbólico aqui porque é judiação, né? E foi legal que o pessoal gostou do treinamento, né? E aí eu caí no nada num post aonde o Vitor estava comentando sobre gestão híbrida, né? Justamente a combinação e a mistura de agilidade com tradicional. Uma galera malhando ele, detonando ele, que isso aí não funciona, isso daí não vai pegar, né? Não tem como as coisas se combinarem e tal. E aí eu comecei a ler aquilo, aí eu li o post do Vitor e falei assim, não, cara, mas o Vitor tem razão. E o que ele está falando faz total sentido. Inclusive, foi depois do meu livro publicado, né? Do Scrape and Bock, Unidos no Gerenciamento de Projetos, que falava justamente sobre isso. Já era best-seller, já tinha vendido pra caramba o livro, então quer dizer, estava fazendo sentido não só para mim, mas para muita gente também. Aí eu vi o post dele, vi os comentários e respondi, né? Fiz um comentário no post dele mencionando, não só concordo com o Vitor, né? Mas também tenho um livro publicado sobre o mesmo assunto
que reforça muito do que ele está falando. E pum, joguei lá no post dele. Nós éramos inicialmente concorrentes, mas sempre foi uma concorrência muito sadia, muito honesta. Começamos a fazer parcerias, começamos a fazer trabalho juntos. Foi quando nós de fato conhecemos o Fábio. De fato nós conhecemos o Fábio nessa ocasião. O Vitor falou assim, cara, esse cara aqui é uma das minhas referências. Eu busco, né, material desse cara, ele publica uns negócios muito legal. O Fábio Cruz ainda tinha o blog dele, né? E aí foi quando nós tivemos a sacada de trazer o Fábio para São Paulo. Mas o Maurício é um cara que tem uma criatividade, ele pensa em coisas que muitas vezes a gente não consegue pensar, né? Então, apesar dele não ter um tino mais técnico, de não ser um especialista técnico, ele tem insights e ideias. Eu estava lendo, né, um material sobre finanças e tal, e lá dentro eles estavam falando de uma imersão financeira, né? Treinamento, imersão financeira, não sei o que. Eu gosto de ler, eu leio algumas coisas e tal. E aí me veio a sacada do imersão ágil. Cara, eu vi lá a imersão e aí liguei pro Vitor. Vitor, cara, você tem um treinamento, o Fábio tem um treinamento e, cara, a gente concorre, nós somos parceiros. Por que a gente não faz um único treinamento com vocês dois? E dali a gente desenvolveu uma sinergia, porque não era só uma sinergia de pensamento profissional, era uma sinergia de vida, era uma sinergia de princípio, era uma sinergia de valores. O Maurício pensou num treinamento que unisse o melhor de nós dois. E foi aí que dessa ideia do Maurício nasceu a Imersão Ágil. Pessoal, encerrando o workshop Gerenciamento Ágil de Projetos, dias 20 e 21 de março de 2015. Quem gostou do workshop, bate palma. O Vitor comentou com o próprio Maurício, né? Cara, e se o Fábio entrasse na Highflex como sócio? Aí eles me sondaram e eu falei assim, cara, faz sentido, porque hoje a gente é concorrente e a gente fica, na verdade, disputando por empresas, então a gente acaba dividindo as empresas entre nós dois, né? Se a gente se juntar, a gente vai, na verdade, unir forças e trazer os clientes pra gente, né? De 2018 para 2019, nós tivemos um salto exponencial muito grande de crescimento. E foi onde as dores do crescimento começaram a acontecer. Talvez foi ali a virada do Vitor Massari, que ainda, apesar de ser sócio da empresa e, de certa forma, a gente não tinha ainda determinado papéis de CEO, CTO, CFO, mas talvez aquele foi o momento de virada, onde eu comecei a fazer menos trabalhos técnicos e comecei a tive, né, não é que eu comecei, eu tive que cuidar na força do ódio, vamos dizer assim, mais da parte de gestão na empresa. E principalmente começar a olhar para a gestão de pessoas, que era uma coisa que eu sou matemático de formação. Então o meu forte não são pessoas, meu forte são números. E teve um segundo momento que foi bem interessante, porque quando a gente começa a ter o nosso negócio, né, as nossas retiradas no começo eram de acordo com o nosso trabalho. Então o que a gente fazia, a gente retirava, e lógico, deixava uma reserva, mas, então, exemplo, um mês você tirava 1.000, no outro você tirava 5.000, no outro você tirava 10.000, né, e ficava nessa oscilação, não era uma coisa fixa. E na nossa cabeça a gente não ia conseguir tão cedo fazer algo fixo assim, né? E aí conectando com o pensamento que eu tinha também. O Maurício sempre falava, logo que eu entrei na Highflex, uma fala dele sempre era, cara, a gente tem que ter outsourcing, a gente tem que ter body shop, outsourcing, né? Ou seja, pessoas, mais consultores, mais pessoas. E eu, cara, eu não quero cuidar disso não, eu não quero isso aí não. Eu quero treinamento, consultoria, direto, né? Eu não quero essa bucha, não. Cara, mas a gente tem que fazer. Aí beleza, aí começou devagarzinho ali, organicamente, crescendo, né? Crescendo. Até que chegou o momento que a gente percebeu que a gente não precisava mais tirar a grana conforme entrava,
né, e ficar loucamente fazendo treinamento e consultoria, que a gente podia colocar um fixo para nós e ter ao mesmo tempo o caixa na empresa, né, guardando dinheiro para a empresa, para investimentos e para riscos, né? E a gente percebeu que era muito mais tranquilo, muito mais seguro ter mais pessoas e a gente poder ter a nossa retirada fixa a partir de então, né? E aquilo fez uma baita diferença, porque a gente começou a pensar diferente sobre vários aspectos, né? Inclusive, não só o seguro pessoal, né? Assim, uma segurança financeira pessoal, familiar, mas uma segurança da empresa, né? Nós tivemos nosso primeiro cliente fixo. Então foi quando nós entramos na TecBan. A Sandra me ligou, a gente tinha participado de um evento do PMI, e aí a Sandra conheceu a gente ali naquele evento do PMI, me ligou, queria conversar um pouco mais com a gente, entender o que a gente fazia, e aí eu fui até a TecBan, conversei com a Sandra, uma pessoa formidável, tenho um carinho muito grande, e aí a Sandra falou, preciso de um Scrum Master. E aí foi quando a gente colocou o Scrum Master na TecBan. Primeiro Scrum Master nosso. Já foi embora, né? Mas é uma pessoa que a gente gosta muito dele. Até hoje tem contato. Desde que eu entrei na HiFlex, eu tenho uma provocação positiva, empurrão positivo, sempre para criar, né? Para buscar coisas novas, para continuar evoluindo. Maurício também faz cobranças, né? Desse tipo. Mas o Vitor mais, né? Do jeito dele, principalmente com bullying, né? Em 2020, né, nós tivemos a pandemia. A pandemia do Covid-19 está se espalhando em ritmo acelerado e atingindo quase todos os países. Então foi um período de incerteza muito grande. Então nesse intervalo de tempo aconteceu redução de faturamento, aconteceu o lançamento de plataforma AD e aconteceu um outro crescimento exponencial. Nós crescemos exponencialmente na pandemia. A gente percebeu que não precisava viajar para reuniões de 1 hora, 30 minutos, né? Alguns trabalhos curtos, 2, 3 horas. Podia fazer esse trabalho remoto sem problema. Então, ou seja, aquilo que 2018, 2019 já deixou difícil, 20 na pandemia ficou mais difícil ainda, tudo isso acontecendo num cenário de muita incerteza. E muitas empresas começaram a perceber que elas precisavam de ajuda para fazer esse tipo de trabalho, para se adaptar rapidamente, para otimizar processo, para ter maior eficiência no seu trabalho. Então começou a demandar mais trabalho para a gente, porque a gente sempre vendeu esse tipo de coisa, né? Então melhorar a eficiência, melhorar a forma de trabalhar, entender melhor processos. Então acho que foi um momento, pensando em empresa como um todo, que a gente conseguiu se superar e estamos aqui, né, completando 10 anos aí, inclusive por conta disso. Para mim é o melhor lugar que tem para se trabalhar. Eu falo isso até para as pessoas que eu entrevisto. Se a HiFlex existisse no tempo que eu era PJ, a HiFlex não existiria hoje. Cara, eu vejo assim, é um ambiente muito legal, sabe? As pessoas muito próximas, é verdadeiro, sabe? Então você vê muita colaboração entre os pares, você vê muita troca de informação, e eu não tinha isso na minha época. Então hoje eu vejo a HiFlex, eu tenho um orgulho imenso pelo que a HiFlex é hoje, sabe? Assim, as pessoas interagindo, o jeito que interage, né? Muito próximo, muito verdadeiro, sabe? Então é muito gratificante. Cara, a realização de um propósito, ajudar pessoas e empresas a ter uma melhor qualidade de vida, fazer um trabalho melhor, né? A se desenvolverem mais. E a HiFlex hoje é isso para mim. O mais importante é a gente entender que nada a gente faz sozinho, né? Então, acho que a gente tem uma equipe fantástica na HiFlex, então queria agradecer todos os HiFlexers, porque a gente só está aqui 10 anos depois por conta de uma estrutura por trás. Então, aos HiFlexers, né, por nos ajudar a chegar até aqui. Olha, para mim é uma sensação de vitória, porque assim, foram tantos desafios, foram tantas conquistas, e quando você para pensar 10 anos uma empresa no mercado, costumo dizer o seguinte: não é sorte,
não é brincadeira, porque muitas vezes as pessoas questionam, mas porque algumas coisas precisam melhorar. Em todo lugar coisas precisam melhorar, em todo lugar coisas precisam evoluir. Ninguém nasceu sabendo fazer tudo, nós não nascemos executivos, nós viramos executivos pela circunstância do que a Highflex se tornou. Então a única coisa que eu digo é vitória e, olhando para a câmera agora, jamais será sobre sorte, nunca será. Conquistar o universo, conquistar o mundo. Então hoje nós estamos olhando para o Brasil, amanhã para o mundo. A Highflex foi criada para isso, para trazer inovação, para motivar pessoas, para ajudar pessoas, ajudar empresas e sempre olhando para a vanguarda. O universo é o limite, se é que há limites, né? Nada é impossível não, a gente consegue, a gente pode, é difícil? Mas também se fosse fácil, todo mundo faria, né? E a gente não teria até o prazer que a gente tem e a satisfação que a gente tem em chegar em 10 anos agora. Então continue acreditando que é possível e faça o seu pouquinho. Cada pouquinho que você fizer por dia, você pode chegar num montão de coisa bacana feita ao longo de 10 anos. Então continue acreditando e vem com a gente.